Fala meninos e meninas, só de boas na lagoa. Pessoal, vamos então nessa aula de hoje falar sobre um conceito bem legalzinho, que é sobre função, tá? Quando fala assim função, já dá pelo nome entender alguma coisa, né? Função, né? Função de algo. Por exemplo, função, de uma forma bem mais simples, nada mais é que uma relação entre grandezas, tá? Vamos supor um exemplo. Vamos supor que o Cláudio Mesquita ele vai lá na feira comprar, por exemplo, quiabo. Ele é um cara que gosta muito de quiabo. Aí vamos supor o seguinte, que o quilo de quiabo seja R$3. Só que no final de semana o Claudinho chamou uma galera para casa dele, inclusive o Paulo, conhecido como Nego Ney, gente fina, para comer quiabo, um frango com quiabo. Só que como o Paulo é um cara bem comilão, ele precisa comprar mais quiabo. Suponhamos então que quando ele chega na feira, ele fala o seguinte, olha, peraí, se é R$3 o quilo do quiabo, eu vou querer 3 quilos. Ou seja, o meu colega Cláudio Mesquita, ele vai pagar quantos mesmo? Então vocês podem observar que com essa fala minha, existe uma relação, né? Uma relação entre duas grandezas. Eu posso representar o que eu falei para vocês em uma lei de formação. Como, por exemplo, representar uma lei do tipo y igual a 3x, né? Tenho duas variáveis, a variável y e a variável x. Essa variável y é a minha variável preço a ser pago, né? Essa variável x é a minha variável quilo. Quantos quilos que eu quero mesmo, né? Agora você pode observar que com essa fala minha existe uma relação de dependência entre essas duas variáveis. Essa variável y é chamada variável dependente, meus queridos. Ela depende de quem? Depende de x. Dependente, né? Depende do valor que o x vai assumir. Se a variável y, então, é dita variável dependente, isso implica, então, que a variável x vai ser minha variável o quê, meus queridos? Independente. Muito bom, vocês estão afiados, isso aí. Então, tem a variável dependente e a variável independente. Existe essa relação entre as grandezas. Então, o conceito de função, meninos, é isso. Uma relação entre grandezas. Nesse exemplo que eu dei, esse y, eu considero ele sendo também o meu f de x, tá? Nesse caso, nesse exemplo do meu colega Cláudio Mesquita, se ele quer comprar, por exemplo, 3 kg de quiabo para fazer um frango caipira top de linha, eu vou calcular então o f de 3. Calcular o f de 3 é fazer o quê, meninos? Substituir o x por quem? Por 3. Então vai ficar 3 vezes 3, que dá quantos? 9. Ou seja, Cláudio Mesquita vai pagar R$9 em 3 quilos de quiabo, né? Vai fazer um frango caipira top de linha, vai comer pra caramba, né? Beleza. Continuando esse conceito aqui, essa apresentação que eu acabei de mostrar para vocês é chamada de relação. Essa relação ela pode ser dita uma função ou não, né? Pode simplesmente existir uma relação e essa relação não caracterizar uma função. Ah, mas espera aí, professor, como que eu faço então para me identificar se é função ou não? Bem simples. Eu posso fazer essa análise a partir de diagramas. Vamos tentar entender? Posso apagar essa brincadeira aqui? Certeza, meninos? Então tá, vou apagar então, tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar em dois conjuntos. Vamos pensar aqui em um conjunto A. Opa, canetão top de linha, hein? Vamos pensar aqui em um conjunto A, no qual esse conjunto A tem alguns elementos. Suponhamos que seja aqui o -1, o 0 e 1. E vamos pensar aqui em um conjunto B. Conjunto B formado pelos elementos, por exemplo, 0, 1, 2 e 3, né? E vamos supor que existe uma relação, meninos, de A e B. E essa relação caracteriza uma função. Mas espera aí, pessoal, o que é uma função mesmo? Função, para mim identificar a partir desse diagrama, é a relação que vai existir entre A e B. Existe uma lei de formação que vai ter essa correspondência. Por exemplo, suponhamos que a lei de formação que caracteriza essa relação de A e B seja uma função f de x igual, por exemplo, x mais 1, né? A partir daí eu vou fazer uma análise de identificação de quem serão os correspondentes de A e B. A setinha não está em A para B, então a relação é de A e B. Então, para verificar se existe e se é uma função, eu tenho que verificar se todos os elementos do meu A correspondem com B. Se isso acontece, todos correspondeu com B, implica então que existe uma função. Tá, mas espera aí. Tem um conceito legal que é importante também você saber. Como, por exemplo, esse A,
ele é chamado, meus queridos, de domínio da função, domínio de f, né? Então, todos os elementos do conjunto A representam o domínio. E todos os elementos, meus queridos, todos os elementos do meu conjunto B são chamados de contradomínio, meus queridos. Contradomínio de F. Agora, peraí, professor. Mas eu já ouvi falar alguma coisa do tipo imagem de função. O que seria essa imagem? É bem simples. A imagem da função serão os elementos que vão ser correspondidos. Ou seja, em outras palavras, são aqueles que a setinha vai ligar. Esses que a seta vai ligar são chamados de imagem de F, tá? Mas espera aí, para me identificar quem vão ser essas imagens, eu tenho que calcular a F desses elementos. Esses elementos que pertencem ao conjunto A são os meus elementos de X. Esses elementos do meu conjunto B são os meus elementos de Y, tá? Quando eu faço um F de X, eu encontro uma imagem, eu encontro o meu Y. Por exemplo, quando eu fizer